Não há como estudar a sociologia sem abordar as teorias sociológicas clássicas. Dentre essas teorias sociológicas clássicas se destacam a reflexão weberiana, a reflexão durkheimiana e a reflexão marxista. O surgimento, principalmente do marxismo e do positivismo no século XIX, leva alguns equivocados a entender que a sociologia surgiu nesse período. Porém, nós podemos falar que a sociologia já existe desde a antiguidade. Nós podemos falar em reflexão sociológica com os sofistas 5 séculos antes de Cristo. Os sofistas, filósofos gregos itinerantes, chamados de prostitutas por Platão, porque eram mercantilistas, vendiam o conhecimento que supostamente deveria ser passado de forma gratuita. Esses sofistas, mestres da oratória, mestres da arte política, eles eram extremamente voltados para a discussão, para a reflexão dos problemas da Grécia de seu tempo, dos problemas sociais, que acabavam repercutindo sobre o direito da época, acabavam repercutindo sobre a filosofia também, já que os sofistas eram, na verdade, filósofos, educadores, filósofos, sociólogos, juristas, homens de extrema inteligência e que, há mais de 2000 anos, inauguraram uma forma de pensar que depois foi repercutida, foi repetida e, injustamente, muitos não reconhecem a originalidade da discussão, do pensar sobre alguns temas, como algo que foi deixado como um legado dos sofistas. Os sofistas foram filósofos que surgiram por volta do século V a.C. na Grécia Antiga. E como nós sabemos, a Grécia Antiga não tinha a unidade territorial que tem hoje, por exemplo. A Grécia que nós conhecemos hoje, no mapa mundi, a Grécia que nós conhecemos geograficamente, representada por aquele mapa, não é a mesma Grécia da Antiguidade. Não existia unidade política e territorial, principalmente unidade territorial, porque o domínio grego se estendia Europa, Ásia, África, em momentos históricos distintos, Marrocos, Índia, China, Itália, França, Espanha, foram conquistados pela Grécia. Os sofistas, na sua maior parte, não eram atenienses. E isso gerava preconceito por parte dos atenienses, inclusive de filósofos como Platão e supostamente Sócrates. Supostamente porque, como Sócrates não deixou nada escrito, atribui-se muita coisa a Sócrates que viria das obras de Platão, ideias de Platão, ou ideias que Platão dizia ou disse serem de Sócrates. Como entender, portanto? Como perceber, portanto, a indiferença ou a perseguição, o preconceito dos filósofos clássicos que vieram depois, como Sócrates e Platão, principalmente esses dois, com relação a esses pensadores criativos e geniais que ficaram sendo conhecidos como sofistas. Em primeiro lugar, o que significa a palavra sofista? Sofista significa sábio. Então, o sofista era um sábio. E muitos deles se autodenominavam sábios. Quando chamado de sábio, Sócrates, que supostamente seria mais modesto, pelo menos na palavra de Platão seria mais modesto que os sofistas, Sócrates teria dito que não era um sofista, não era um sábio, mas um amante da sabedoria, ou seja, um filósofo. Voltando aos sofistas, qual a importância desses pensadores gregos para o Ocidente, até a contemporaneidade, para a filosofia, para a sociologia, para uma reflexão de mundo, de sociedade, de direito, que foi pioneira e que até hoje repercute e até hoje, como já disse, influencia. Os sofistas eram mercantilistas, assim taxados por Platão, porque eles vendiam o conhecimento, eles vendiam o saber, algo que não deveria ser vendido.
eles eram itinerantes. Eles não eram atenienses. Muitos deles não eram cretenses, não eram de Tebas, tebanos. Eles eram de outras áreas do mundo. Eles vinham da África, eles vinham da Ásia, eles vinham de cidades de estado gregas que haviam sido conquistadas, cidades que haviam sido conquistadas, e também de cidades gregas menos poderosas. Por isso eram objeto de um certo preconceito, um certo bairrismo, se é que podemos usar o termo, por parte de filósofos atenienses, como Platão, a quem eu já me referi. Esses sofistas, esses filósofos, esses sociólogos, esses pensadores, eles entendiam que a lei era uma violência contra a natureza, que a lei não era justa. Mas saindo do campo do direito e levando essa reflexão para o campo da sociologia, a sociedade não era justa. Porque o direito, as leis, o poder, o governo atendiam aos interesses dos mais fortes. Não atendiam aos interesses de uma casta dominante, uma aristocracia. Apesar dos sofistas terem surgido juntamente com a democracia grega. Mas eles entendiam que não havia democracia, que não havia esse governo de todos para todos. Na percepção dos sofistas, o que existia, apenas o nome havia mudado. O nome fantasia, digamos assim. Não era mais aristocracia o regime de governo. Agora era democracia. Por outro lado, essa democracia, ela não era uma democracia pura porque continuavam no poder os aristocratas. Continuavam no poder as mesmas pessoas, exercendo um outro tipo de governo, como se isso fosse possível. Então isso gerou muitas críticas por parte dos sofistas. Mas eles criaram uma reflexão social muito importante, que vai de encontro a padrões, a valores pré-estabelecidos e mantidos por uma classe dominante de geração para geração. Um herdeiro direto dessa tradição sofística, apesar das diferenças conceituais, das diferenças de pensamento em alguns pontos, é o alemão Karl Marx. Karl Marx foi um dos principais filósofos, um dos principais sociólogos, um dos principais pensadores da história. A teoria marxista, ela vai se refletir num modo de pensar, de agir, de governar, chamado socialismo. Esse socialismo marxista, ele não é o socialismo utópico de pensadores como Saint-Simon. Ele não é um modelo de socialismo tímido que reconhece a divisão entre as classes sociais apenas. É um modelo que não só reconhece a divisão entre classes sociais, que não só reconhece a exploração de uma classe, o proletariado, por outra, a burguesia, mas defende, prega, incentiva a uma revolta, uma revolução do proletariado, visando tomar o poder dessa burguesia, dessa classe dominante. É essa forma de pensar que vai, a partir do século XIX, representar uma das mais influentes correntes de pensamento da história. Não é por acaso que, mesmo tendo morrido, mesmo tendo falecido no século XIX, Karl Marx foi eleito o homem mais importante do século XX por alguns jornalistas, por algumas revistas, algumas publicações. Por quê? Marx foi entendido mais de um século após a sua morte como o mais importante pensador daquele século em que ele não viveu. Porque as suas ideias floresceram, e as suas ideias, apesar de até hoje bastante atacadas e de gerarem guerras, conflitos, morte, tanto por parte de quem defende os seus ensinamentos, perseguindo, matando os seus opositores, como também por parte dos opositores ao pensamento marxista, matando os seus seguidores, perseguindo, torturando, como aconteceu em alguns regimes políticos contemporâneos. Qual a importância do pensamento de Karl Marx? Qual é
O que é que faz com que o pensamento de Karl Marx seja considerado até hoje como um pensamento inovador, como um pensamento forte, como um pensamento transformador da sociedade, do mundo, do direito, da política, etc. Porque Marx identificou a injustiça, combateu e defendeu a ideia de que um modelo político que estava por vir, que viria, que até hoje não veio da forma como ele sonhou, transformaria a sociedade acabando com essas mazelas. É muito importante compreender, entender o período histórico em que Marx viveu, no auge da Revolução Industrial, aquele momento em que a força de trabalho era substituída por máquinas, aquele momento em que o trabalhador não era nem tratado como humano. Ele tinha que trabalhar horas e horas por dia. Ele tinha que trabalhar 20 horas por dia. As crianças, as mulheres, os idosos tinham que se submeter aos caprichos dos patrões, da burguesia dominante. Assim, Marx cria uma teoria revolucionária que gerou no século XX, por isso ele foi escolhido o homem mais importante do século XX, porque mesmo tendo morrido no século XIX, as suas teorias, ou a sua teoria, transformou boa parte do mundo. Rússia, China, Cuba, somente para citar alguns exemplos, experimentaram, mesmo com distorções, mesmo com falsidades, com falácias, com posturas equivocadas, interpretações transtornadas, digamos assim, experimentaram imitações do modelo preconizado por Marx. Marx pregou a revolução, a revolta dessa classe trabalhadora, dessa classe oprimida, dessa classe tão menosprezada através dos séculos, contra aquela minoria que detém em suas mãos o poder econômico, que detém em suas mãos o poder político e que, consequentemente, detém em suas mãos o poder jurídico. Marx foi um grande pensador, mas cometeu alguns erros, como todos nós cometemos. Na sua teoria, ele vislumbra a possibilidade de uma sociedade universal socialista, no caso comunista, porque apenas quando todo o mundo fosse socialista nós estaríamos diante do comunismo. Essa sociedade utópica idealizada por Karl Marx, utópica por quê? Porque a sociedade, apesar de Marx ter defendido o socialismo científico, e apesar do seu socialismo ser científico, por que nós podemos dizer que o pensamento de Marx representa uma reflexão utópica? Porque o que Marx imaginou, um mundo socialista, ou seja, o comunismo, uma sociedade onde não existiria exploração, uma sociedade em que não existiria desigualdade, uma sociedade em que todos viveriam apenas com o necessário para a sua sobrevivência e que ninguém exploraria ninguém. Por utopia. Humanos não vivem dessa maneira. Existe inveja. Existe a ideia de crescer mais do que o outro. Existe a ideia de enriquecer com o trabalho do outro, de explorar o outro, de ganhar em cima da perda do outro. Tudo isso está presente nas sociedades desde a antiguidade. E tudo isso está presente e é estimulado e é, digamos assim, de forma massacrante mesmo, estimulado no modelo capitalista, que Marx combateu. O capitalismo seria a mazela a ser derrotada, a ser combatida, porque causaria todas essas situações: desigualdade, exploração, intransigência,
domínio através do direito, ilusão da democracia, tudo isso e mais, pobreza, desigualdade, criminalidade, tudo isso estaria associado na concepção de Marx ao modelo econômico, político, jurídico, social, o capitalismo. Assim, nós podemos afirmar que Marx foi um pensador extremamente incompreendido, seus seguidores foram perseguidos, mas a sua reflexão é uma reflexão extremamente rica. A sua teoria do materialismo histórico, a sua visão de sociedade, a sua defesa do uso da dialética, a sua concepção filosófica, sociológica, histórica, econômica, é muito importante até a contemporaneidade. O Capital, uma de suas obras mais conhecidas, é um marco na economia. O Manifesto Comunista é um marco, assim como a ideologia alemã. Obras que se refletem tanto no direito, quanto na sociologia, quanto na filosofia, quanto na antropologia, quanto na ciência política, quanto na história, apesar de Marx não se julgar um sociólogo. É irônico, é interessante observar que Marx não se dizia um sociólogo, porque ele entendia que sociologia, essa suposta ciência, teria sido criado por um filósofo que representava os interesses da classe dominante, Auguste Comte, francês criador do positivismo. Porém, Marx se esquece, ou, claro que não, esquecia, talvez propositadamente atribuía a Comte esse papel, mas sabendo que a sociologia não começa com Comte. Comte criou a palavra sociologia no século XIX. A sociologia já existia com sofistas, com Platão, com Aristóteles, com Sócrates. Não vamos dizer que o século XIX, como alguns dizem, o século XIX viu o surgimento de uma nova ciência, a sociologia. Não. Aí pode-se até falar que a sociologia como ciência, ela floresce a partir do século XIX. Com os positivistas. Comte, que defendia que a sociologia deveria ser entendida como ciência, Spencer, e principalmente a partir do trabalho sistematizador de Émile Durkheim, com a sua obra As Regras do Método Sociológico. É a partir daí que existe na academia, principalmente na vida acadêmica, o reconhecimento da sociologia como uma ciência. Antes era tratada como física social, antes era tratada como um sub-ramo da filosofia, mas ela passa a partir do século XIX a deter esse papel fundamental e importante, a sociologia como uma ciência que estuda a sociedade, a sociologia como uma ciência que estuda as relações humanas em interdependência, a sociologia como uma ciência que estuda fato social, a sociologia como uma ciência que estuda o que acontece na sociedade, dependendo do ponto de vista, dependendo de quem está conceituando. Dito isto, é importante e fundamental salientar que Karl Marx, com o seu pensamento, influenciou revoluções históricas. Na prática, essas revoluções supostamente influenciadas por Karl Marx, elas não concretizaram, elas não realizaram aquilo que Marx propunha. Como assim? Ora, nenhum desses modelos, Revolução Russa, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, trouxe como consequência a igualdade entre os indivíduos. Nenhum desses modelos trouxe como consequência o fim do Estado. Pelo contrário, o Estado foi muito mais rigoroso, muito mais totalitário, muito mais absoluto, ou absolutista, como preferirem. Nesse modelo socialista, ou pseudo-socialista, ou comunista, ou como queiram chamar,
nesses regimes totalitários de esquerda, o Estado e o direito foram muito mais fortes. E são muito mais fortes, muito mais incisivos, muito mais repressores e retributivos do que no modelo capitalista. Essas revoluções, portanto, não alcançaram os objetivos preconizados por Marx, até mesmo porque não era esse o objetivo. Pessoas queriam ascender ao poder e se utilizaram da teoria marxista para isso. Se utilizaram de uma suposta ideia de que haveria uma igualdade social, de que a injustiça seria minimizada ou acabada, de que as pessoas viveriam em paz, em harmonia e igualmente lhes seriam asseguradas as condições para a sobrevivência, para realizar as obras que cada um se propusesse dentro da sociedade. Muito importante salientar que Marx defendia o fim do Estado. Por que Marx defendia o fim do Estado? Qual era o objetivo de Karl Marx com o fim do Estado? Marx entendia que o Estado, assim como o direito, eram objetos de dominação burguesa. Marx dizia, o direito é um instrumento usado pela classe dominante para se manter no poder. E quem assegura a utilização desse direito? Quem mantém o direito? Quem torna o direito perene? Quem assegura a sanção, a punição para quem descumpre para com o direito? O Estado. Então, o direito e o Estado seriam instrumentos de dominação. Seriam formas de assegurar que uma minoria burguesa dominaria uma maioria proletária. Acontece que, nos países, ou na maioria dos países, dos estados onde se realizou a revolução, com base nas ideias marxistas, ou supostamente com base nas ideias marxistas, o Estado se tornou mais forte, o direito se tornou mais forte. A desigualdade pode até ter sido reduzida na maior parte dessas sociedades, mas a liberdade foi suprimida. E não era o que Marx pregava. Por isso que há tantas críticas ao marxismo, e a gente até entende porque que tantas pessoas dizem assim, de um lado o capitalismo liberal que assegura liberdade, não dá comida a todos, não assegura igualdade, não assegura justiça para todos, mas assegura liberdade. Já o modelo marxista supostamente assegura uma igualdade relativa, assegura justiça relativa, mas por outro lado não assegura liberdade. Do que é que o homem precisa mais? Alimento, dignidade, comida na mesa, possibilidade de sustentar os seus filhos, ou liberdade, direito de eleger os seus governantes. Esse direito não existe. Marx já deixava muito claro que até aquelas pessoas em quem nós votamos, elas são escolhidas pelo modelo, nós sabemos disso, existe um modelo político, jurídico, ideológico que nos impõe em quem nós devemos votar. E nós dizemos, mas eu elegi o presidente da República numa eleição direta. Eleição direta? Que eleição direta, cara pálida? Você votou nas pessoas que o sistema queria que você votasse. O sistema elegeu mais a esquerda. Vamos deixar esse candidato tentar a eleição. Mais a direita, esse outro. No centro, aqui, fora das chamadas polarizações, tais e tais candidatos podem participar do processo eleitoral. Não existe democracia nesse modelo. Nós escolhemos quem o poder quer que nós escolhamos, por mais que a gente caia na falácia, na história, como acontece no Brasil, da oposição. No Brasil ninguém é oposição a ninguém. Todos são oposição ao povo. E o povo
bobo cai nessa sempre. Não existe oposição de ideias no modelo político brasileiro. Historicamente, nós não conhecemos isso. Pessoas que são opositores, de repente, na eleição seguinte, estão juntas. Um como vice do outro, um como senador e o outro candidato a presidente ou candidato a governador do estado. As animosidades, as divergências, as rivalidades e as divergências doutrinárias, ideológicas, acontecem apenas com o povo, que acredita que político A e político B pensam de forma diferente. E não reflete acerca da ideia tão clara para alguns, pelo menos para mim, de que o verdadeiro opositor do político A não é o político B, é o povo. Tanto o povo que vota nele, político A, como o povo que vota no político B. Somos todos massa de manobra. Somos todos gado. Como o genial, brilhante compositor paraibano Zé Ramalho diz em uma de suas composições mais famosas: vida de gado, povo marcado, povo feliz. É esse gado, essa massa de manobra que atende aos interesses de uma sociedade burguesa capitalista, e Marx percebeu isso no século XIX. Isso que é tão perceptível até para quem não é marxista como eu, até quem não é fervorosamente marxista, apesar de entender que Marx foi brilhante, que Marx foi genial, que Marx identificou o cerne da questão, mas há aspectos da obra de Marx que são contestáveis, como há na obra de qualquer pensador. Todos nós somos humanos e, como humanos, erramos. Aliás, é muita pretensão dizer que Marx errou. Eu prefiro dizer que eu não concordo com alguns pontos de vista de Marx, eu não concordo com alguns pontos de vista de Durkheim, eu não concordo com alguns pontos de vista de Max Weber, eu não concordo com alguns pontos de vista de Hans Kelsen, mas são todos geniais. Foram todos geniais, cada um no seu tempo, cada um no seu momento político, histórico, geográfico. Não há como dizer que a teoria marxista ela deve ser entendida como verdade absoluta. Mas há como dizer sim que a teoria marxista apresenta muito mais acertos do que erros. E se nós analisarmos a realidade brasileira contemporânea, a realidade latino-americana contemporânea, a realidade mundial contemporânea, nós veremos que existem mais coisas que podem ser encaradas como acertos do que erros na teoria desse brilhante pensador alemão, que junto com outro pensador alemão brilhante, Friedrich Engels, escreveram uma das obras mais ricas da literatura sociológica. O Manifesto Comunista, o Capital, a Ideologia Alemã, a Sagrada Família, somente para citar algumas obras. Em que se baseia, portanto, a teoria marxista? O que é que a gente pode colocar aí como destaque na teoria marxista? Onde Marx quer chegar? Marx queria chegar num modelo político, jurídico, social, igualitário, ou supostamente igualitário, na sua concepção igualitária, que acabaria com as desigualdades, extinguiria o Estado, extinguiria o direito. Na concepção marxista, a história do homem, a história humana, é a história da luta de classes. Na antiguidade, nós tínhamos o modelo escravagista. O poder era imposto pela força. O senhor dominava o escravo. Ponto. Depois há uma evolução para o modelo feudal. Como as coisas procediam, como funcionava no modelo feudal, segundo a teoria marxista? Segundo a teoria marxista, o modelo feudal se estabelecia a relação entre senhor e servo. Na verdade, o indivíduo era servo duas vezes. Ele era servo do senhor feudal e era servo da igreja. Pode-se dizer até que ele era servo três vezes. Ele era servo do senhor feudal,
que dominava aquela região, ou grande região onde ele vivia. Ele era servo do rei, que estava hierarquicamente, supostamente acima do senhor feudal, mas que em muitos momentos detinha um poder menor, isso é fato, do que os senhores feudais. E ele era servo também da Santa Madre Igreja de Roma. Ele experimentava uma tripla servidão. Aliás, querem mais? Ele era servo da nobreza também. É uma situação de total servidão que se estabelece com o regime feudal. Mas com as corporações de mercadores, com outras situações que vão acontecendo ali pelo século XIII, século XIV na Europa, na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, o que é que se estabelece? A burguesia. Uma classe política, uma classe de comerciantes que a princípio não almejava a ordem política, mas que de repente passa a financiar os reis e passa a deter em suas mãos um poder sem precedentes, um poder que exerce até hoje em várias sociedades. Um exemplo do poder da burguesia. Desde o Império, e principalmente depois da República, são as mesmas famílias que mandam no Brasil. São os herdeiros, os descendentes daqueles que dominavam no final do século XVII, século XVI, século XVIII, século XIX, século XX. Para trazer um exemplo da realidade mais recente, no século XX nós tivemos, em 1964, o golpe militar no Brasil, que alguns chamam ainda de revolução. Com o golpe militar de 1964, quem ascendeu ao poder além dos militares? Ou quem se manteve no poder além dos militares? A burguesia dominante. Com o fim do regime militar, 21 anos após, 1985, com a eleição indireta do presidente Tancredo Neves, que não assumiu, faleceu, né, e assumiu em seu lugar o vice, José Sarney, que era ligado ao regime militar. Estabeleceu-se a nova república após o governo militar. E a nova república manteve uma série de vícios da velha república. Da república anterior ao regime militar e do que foi vivenciado durante o regime militar. Manteve esses vícios principalmente nos cargos políticos que foram exercidos por pessoas que também estavam à frente de cargos iguais ou semelhantes, similares, durante o regime militar. Resumindo, a transição da velha para a nova república manteve no poder as mesmas figuras, as mesmas pessoas, nem sempre, mas as mesmas famílias, os mesmos grupos políticos, as mesmas oligarquias, para usar o termo correto. Oligarquia, que na concepção aristotélica seria uma forma impura de governo, o governo exercido por poucos em prol deles mesmos, ao contrário da aristocracia, que é o governo exercido por poucos, mas em prol da coletividade. Formas puras, formas impuras de governo, na concepção aristotélica. Monarquia, aristocracia, democracia como formas puras, tirania, oligarquia e demagogia como formas impuras. Mas isso é outra história. Pois bem, os grupos oligárquicos presentes no poder antes do regime militar, durante o regime militar, depois do regime militar, no primeiro governo civil pós-regime militar, se mantiveram. Mas aí depois nós tivemos um outro governo, o primeiro eleito pelo povo depois do regime militar, depois de 25 anos, nova eleição, para que o povo elegesse o seu presidente da República. E nessa eleição, quem nós tivemos como presidente? Um político novo, não conhecido de grande parte da sociedade, mas que empolgou com o seu discurso, com a sua aparência física, com as suas, com o seu porte, a sua postura beligerante em alguns momentos. Esse governo também manteve pessoas que estavam, inclusive, entre os seus detratores anteriormente. E após esse governo, que foi abalado pelo impeachment,
governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, nós tivemos a ascensão ao poder do vice-presidente, que era de outro partido, trouxe outros políticos para o poder, mas o poder econômico continuou sendo mantido pelas mesmas famílias, pelos mesmos grupos que financiavam e financiam até hoje o poder. Passado esse momento histórico que nós tivemos, 2 governos de um presidente social-democrata, de um partido supostamente social-democrata, que na sua juventude tinha sido marxista e que, ao exercer o poder, defendeu os interesses liberais. Ou seja, alguém que era marxista antes de chegar ao poder e que depois passou a aplicar na prática uma série de posturas antagônicas àquilo que o marxismo pregava e prega. E durante esse governo pseudo-social-democrata, nós tivemos os mesmos grupos no poder econômico, político, nos diversos estados do Brasil. Passou-se esse momento e depois de 8 anos de governo, nós tivemos um presidente operário, representante da classe trabalhadora, pelo menos no seu passado remoto, de família pobre, ao contrário do presidente anterior, um intelectual, um homem com doutorado, com vasta experiência na docência, um professor de sociologia. E aí nós temos um semi-analfabeto como presidente do Brasil, mas no poder, o clero, o alto clero, as pessoas que estavam ao seu redor eram as mesmas. E continuam sendo as mesmas até hoje, passadas várias outras mazelas, mais um processo de impeachment, mais um golpe, ainda assim nós temos no poder as mesmas pessoas e as mesmas famílias, os mesmos grupos que estão há séculos governando esse país. Estabelecendo-se um marxismo puro, se é que ele existe no país, será que não seriam as mesmas famílias que estariam aí à frente das relações de poder? Os mesmos grupos? Então, a ideia de Marx pode ser considerada a partir dessa ideia, desse pensamento, dessa reflexão, dessa prova, como utópica. Porque as pessoas não querem entregar o poder. E quando elas perdem o poder à força, ainda assim, não são todas que estão no poder que perdem esse poder. Vão-se os anéis, ficam os dedos, concessões são feitas, acordos são feitos para que haja uma manutenção daqueles que antigamente dominavam. Como atividade, eu gostaria de propor uma reflexão. A teoria marxista, a prática dessa teoria é viável? Existe como estabelecer uma sociedade universalmente igualitária? Ou localmente igualitária, regionalmente igualitária? Nacionalmente igualitária? A igualdade é possível? A igualdade econômica, política, jurídica, ela é possível? A exploração de uma classe por outra, ela pode ser, de alguma forma, eliminada, extirpada? Ou é da natureza do homem explorar, dominar, não ceder? Outro motivo para reflexão, outra proposta de reflexão. Qual a influência que essas ideias de Karl Marx ainda têm hoje? Elas se conservam na sua pureza? Elas foram distorcidas? Os governos supostamente de esquerdas que nós tivemos eram governos marxistas? O governo do PT, por exemplo, foi um governo que colocou em prática as ideias de Karl Marx? E se não fez, por quê? Porque os interesses econômicos ainda falam mais alto? Não há como eliminar esses interesses, mesmo no modelo marxista?
trago essas questões para reflexão após essa breve fala referente ao marxismo.